Fala Professor de hoje homenageia Devani Marge. Ele é um excelente professor de história segundo seus alunos e seus colegas. Ele é um exíguo especialista em quadrinhos. Ele é muito querido pelos amigos. É uma pessoa super simples, mas também todos reconhecem que ele é um roqueiro. É sobre essa personagem que é tão apaixonada por tudo que faz, que às vezes defende uma pessoa que ele nunca viu como se fosse o amigo mais próximo. Hoje vamos falar do saudosista e do grande professor Devani Marge. Devani, me diga uma coisa. Você sempre quis ser professor? Não. Eu descobri ser professor depois dos 20 anos. Foi a partir de grupos de conscientização que nós criamos em casa. Esses grupos nós criamos no início da década de 80. Eram grupos que funcionavam de conscientização, onde a gente líamos livros, né? E emprestávamos livros e depois a gente discutia esses livros. Então, durante a pandemia, um ano eu dei aula em casa, né? E foi difícil se adaptar, né? Eu tive certa dificuldade de me adaptar por causa da questão da internet e tudo mais, que eu tinha dificuldade. Bem, a pandemia, ela causou muitas mudanças, né? Não só em mim, na minha família, mas no geral, né? Tudo mudou, muita coisa fechou. A gente teve que se adaptar de novo, criar uma forma de vida nova, né? No Lula. Porque ele... difícil, hein? Deixa eu ver. Porque ele era o menos pior. Então, eu gosto de ouvir música, eu gosto de ler quadrinhos, eu gosto de ler livros, né? Gosto de ver séries e gosto de ver filmes. Atualmente eu recomendo o livro Sapiens. É um dos melhores livros de história que eu já li em toda a minha vida. Ele é ótimo, muito bom. O filme é difícil, hein? O Mundo de Sofia. Esse ano completa 42 anos de casado. Eu tenho 3 filhos. João, Alexandre e Rodolfo. Você ouviu uma música pela primeira vez a partir do som de uma vizinha que tocava uma música, Obladi Obladá. Fala dessa sua experiência. Então, tínhamos chegado do interior, né? A minha família era muito pobre, não tinha rádio, televisão, essas coisas todas. E a vizinha tinha um rádio. E foi lá que eu ouvi pela primeira vez Obladi Obladá, em 1968. Obladi Obladá é uma música dos Beatles, né? E que teve até uma cover aqui no Brasil também, que foi feito, né? Então, Obladi Obladá é um ska. O ska é um gênero de música que nasceu na Jamaica. O que essa experiência com a música, essa experiência com os Beatles, ajudaram você na sala de aula? Então, essa experiência toda eu levo para a sala de aula. Eu falo de como eu gostei da música, porque a partir dos Beatles eu me aprofundei na música, eu virei um estudioso de música, né? Então eu passei a ser colecionador, né? E tudo isso eu levo para os meus alunos, né? Porque aí eu falo para eles a história do rock, a história da música popular brasileira,
a história do jazz, a história do blues, né? Então eu conto para os meus alunos a história da música. Então, eu não concordo que você ensine a sua religião na sala de aula. O que eu concordo é que você ensine a história da religião na sala de aula. Né? Eu sou professor de história, então eu ensino como surgiu o cristianismo, como surgiu o judaísmo, como surgiu o muçulmano. Então eu conto a história das religiões, né? Não a religião em si. Né? E nenhum professor tem direito de passar a sua religião ou coisa parecida com o aluno, de forma alguma. E eu jamais fiz isso. Eu nunca preguei o meu ateísmo. Eu não transformei o meu ateísmo em religião. Então eu não prego isso. É uma coisa minha. Você teve uma experiência diferenciada com os Beatles, principalmente com John Lennon. E isso te influenciou em vários aspectos da vida. Fala um pouquinho dessa experiência. Então, quando eu tinha 13, 14 anos de idade, a minha vida ela era um pouco rebelde demais, entendeu? Então, na época, o caminho que eu estava traçando, o caminho que eu estava indo, não era um caminho muito legal, né? Então, a partir do momento que eu li a biografia do John Lennon, que eu vi que ele tinha algumas coisas semelhantes a mim, ou eu tinha semelhante a ele, eu passei a pensar assim, se o John Lennon saiu de toda essa coisa que ele viveu, se ele conseguiu sair de tudo isso e ter caminhado de uma outra forma, eu também consigo. Então, a partir da experiência dele, da leitura da biografia dele, eu mudei o rumo da minha vida. Na época, o John Lennon passou a ser tão importante para mim que eu comecei a querer ser como ele, né? Então, a primeira coisa que eu quis usar, que ele usava, era o óculos. Então eu fui até o oftalmo e forcei a fazer uma dilatação da minha vista e me dar um óculos, passar um óculos de 0,5 graus, né? Para que eu ficasse parecido com ele, né? Criei uma banda de rock, que eu era vocalista, que nem ele, que passei até a assinar o nome dele, né? E tudo para ficar parecido com ele. Sinceramente, eu não me pego muito no teórico, não, sabe? Eu acho que eles são importantes, dão caminhos que a gente pode, de repente, até facilitar alguma coisa para nós e tudo mais, mas existe aquela coisa, teoria é uma coisa, prática é outra, né? Então, a sala de aula, você vai precisar se adaptar a ela, porque não existe uma sala de aula igual, não existe uma escola igual e não existe alunos todos iguais. Então, você vai ter que ver o melhor método para você trabalhar, a melhor forma de você ensinar, a melhor forma de você chegar até aquele aluno. Eu não acredito que você possa pegar só um teórico, pegar só Paulo Freire, né? Paulo Freire é ótimo, é excelente, é um baita de um teórico, mas não é só ele, entendeu? Você tem vários outros teóricos, várias outras coisas. Eu acho que eu me influencio mais, deixa eu ver. A pessoa que talvez mais me influenciou foi Sócrates. A gastronomia, ela faz parte da vida das pessoas. Todo mundo gosta de comer alguma coisa, junto os amigos comem alguma coisa. Você gosta de quê? O que é que você come? Se alguém te convidar para ir à casa, o que é que faz teus olhos brilharem quando você olha para a mesa? Uma feijoada. Adoro uma feijoada. Churrasco também é muito bom. Macarronada também é bom. Mas um prato de arroz, feijão e um bife de batata também cai muito bem. A questão da educação brasileira, eu vejo um problema. Eu vejo ela dividida numa escola particular e uma escola pública. Entendeu? Na minha opinião, você não podia ter esse tipo de coisa. Você precisa ter uma educação só. Você não pode ter duas educações. Entendeu? Uma voltada para um objetivo e outra voltada para outro objetivo. Não concordo com a educação particular, é mais voltada para o aluno
ele se preparar para a faculdade, ele se preparar para o vestibular e tudo mais. A escola pública eu vejo mais como formação de mão de obra barata. Eu sei que a sua experiência com John Lennon e os Beatles não se limitou a esses fatos que você falou aqui. Eu sei que um dos seus filhos criou aí uma perrengue entre você e sua esposa antes dele nascer. Parece que tinha a ver com o nome. Conta um pouquinho dessa experiência. Então, quando a minha esposa ficou grávida do primeiro filho, naturalmente apareceu na minha cabeça colocar o nome no menino de John, né? Porque era uma forma de eu pagar aquilo que eu devia para o John, que eu vejo que eu devia para o John. Eu só me tornei o que eu me tornei por causa dele. Trabalhar, estudar, ter objetivos na vida, entendeu? Então eu queria colocar o nome de John. A minha esposa não concordava, né? Só que aí o que acontece? Infelizmente o John foi assassinado, né? Poucos meses antes do meu filho nascer. Então, a partir do momento que o John foi assassinado, a minha esposa mudou de ideia e permitiu que eu colocasse o nome no menino de John. Então, foi uma forma de eu pagar o que eu devia para o John. Então, eu fiquei mais aliviado. É como se eu tivesse tirado um peso das costas quando eu pude fazer isso, colocar o nome no garoto de John. Marcou muito. Foi um dos dias que eu mais chorei na vida, entendeu? Porque ele tinha uma importância muito grande para mim, né? Tinha não, tem até hoje, sabe? É o Beatles que eu mais gosto, é o Beatles que eu mais me identifico, e é o Beatles que eu vejo como o mais infeliz dos quatro, entendeu? Porque, de uma certa forma, os amigos dele, as pessoas que realmente gostavam dele, tinham morrido, né? E os outros três componentes da banda, não pode se dizer que era o melhor amigo dele. Eles tocavam junto, conviviam junto, mas melhor amigo, não. Nem o Paul era o melhor amigo dele, nem o George Harrison e nem o Ringo Starr. Hoje você não é um cara saudável 100%. Algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Fala um pouquinho dessa experiência. Então, até os 63 anos eu nunca tive problemas nenhum. Com 63 anos eu descobri que eu estava com câncer na próstata, né? E aí foi feita a remoção da próstata e agora, praticamente 2 anos depois, até agora, aparentemente o câncer não voltou. Então eu estou livre dele, né? Mas teve algumas complicações depois disso, né? Então eu tive problemas de fechar a uretra e o meu esfíncter que foi destruído. Então a uretra já foi feita, uma cirurgia que corrigiu, e agora eu tenho que fazer uma outra cirurgia que é para colocar um esfíncter artificial. Sempre ouvi falar que você era um especialista em quadrinhos. Professores sempre... quadrinhos, fala com ele que ele sabe tudo. Conta essa experiência com a revista em quadrinhos, como começou e como está hoje. Então, a história em quadrinhos eu descobri em 1969, né? Eu tinha 11 anos de idade. E a primeira coisa a primeira experiência minha com quadrinhos foi as capas dos gibis, a capa das revistas, porque eram coloridas, né? Naquela época as revistas eram pretas e brancas por dentro e só a capa era colorida. Então eu ficava fascinado com as capas, com os uniformes dos heróis, Homem-Aranha, Demolidor, Aquaman, essas coisas todas, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a comprar essas revistas, comecei a ler essas revistas, eu fui me identificando com esse ou aquele herói, né? Então, o primeiro super-herói que eu me identifiquei e que eu gosto até hoje, que é o herói que eu mais gosto, é o Demolidor, que é um herói cego. Bem, quanto a hoje, eu estou na minha terceira coleção, né? Eu fiz a primeira coleção na década de 70, a segunda na década de 80, e hoje eu estou com a minha terceira coleção, né? E é uma coleção completamente nova, né? Estou com aproximadamente 2.500 quadrinhos ou 3.000 quadrinhos, né? E que eu utilizo muito na sala de aula, esses quadrinhos. Pelé morreu. O que você tem a dizer sobre isso? Então, uma coisa que é lamentável é ter tanto brasileiro que julga o Pelé, que condena o Pelé, que não gosta do Pelé em relação à filha dele, a filha que ele não aceitou.
Só que ninguém procura saber o porquê que aconteceu isso, por que que ele fez isso, por que que ele não reconheceu ela e por que que ela teve que brigar na justiça para que ele reconhecesse ela, entendeu? Outra coisa também em relação ao Pelé, que ele precisou morrer para todo mundo saber quem que era o Pelé, a importância que ele tinha para o Brasil. Sem o Pelé, o Brasil não tinha o conhecimento que tem hoje no mundo. Sem o Pelé, o futebol não seria nada do que é hoje. É graças ao Pelé que o Brasil é tão conhecido no exterior, é graças ao Pelé que o futebol tem a fama e tem a importância que tem hoje no mundo. Você já foi a um estádio de futebol? Várias vezes. Eu vou em estádio desde 74, 1974. Fala um pouquinho dessa experiência. Então, a primeira vez que eu fui no estádio foi justamente para ver um jogo Santos e Corinthians no Morumbi, né? E o Pelé jogava. Eu assisti 2 jogos dele, né? Um no Morumbi e outro no Pacaembu. E como eu só tinha amigos corintianos, eu fiquei na torcida do Corinthians. E o Santos ganhou de 4-0. E eu não pude comemorar nem um golzinho sequer. Tive que ficar quietinho lá e triste. Essa foi a primeira vez. O Santos e o Pelé fazem parte da sua vida porque você é um fanático torcedor do Santos. Fala um pouco dessa sua experiência do Santos e Pelé na sua vida. Então, olha, é o seguinte. Cada time de futebol tem sua característica. O Santos tem a sua, o Palmeiras tem a dele, o Corinthians tem a dele, o São Paulo tem a dele. E essas características elas vão acabar refletindo no torcedor, né? Então, o Santos é um time que as características do time do Santos, dos jogadores do Santos, da história do Santos, me influenciou muito em ser o que eu sou, né? Tanto que meu maior ídolo no futebol não é Pelé, embora eu goste dele, eu sei que ele é o maior jogador de todos os tempos e tudo mais. Mas o meu maior ídolo é o Clodoaldo, que o Clodoaldo era um jogador diferenciado, ele era emotivo, ele era apaixonado, ele nunca jogou contra o Santos, né? Então era um jogador que tinha um caráter, uma integridade fantástica, sabe? Então eu me identifico tanto com o Clodoaldo e tanto quanto com a história do Santos. Foi as duas coisas que me ajudaram no meu crescimento como pessoa e como homem. A relação, a questão do Pelé mais a filha dele, o que aconteceu foi o seguinte. Numa conversa com Milton Neves, o Pelé explicou o que aconteceu, né? Então, não foi entrevista Pelé e Milton Neves, foi uma conversa casual. A Sandra descobriu que era a filha do Pelé com 27 anos, né? Então, com 27 anos, ela resolveu procurar o Pelé. Procurou o Pelé falou assim, sem problema nenhum, eu reconheço você. Ele viu que ela é parecida com o pessoal da família, porque ela é a cara do Pelé. E aí ele falou, não, sem problema nenhum, eu vou lá e eu reconheço você como filho. Entrou o marido dela na jogada e ele começou a querer chantagear o Pelé. Ele começou a falar que tinha que dar tanto dinheiro, tanto isso, senão ele ia nos meios de comunicação e ia denunciar o Pelé. Então o que ele fez? O que o Pelé fez? Falou, então tá bom, a partir de agora acabou a conversa, não tem mais conversa. Vocês vão na justiça procurar os seus direitos, né? Só assim, a partir disso eu pego e não reconheço agora. Pois bem, passou o tempo, ela desenvolveu câncer, né? Ela desenvolveu câncer, começou a fazer o tratamento e o câncer começou a desaparecer. O que os médicos falaram para ela? Olha, você precisa continuar o tratamento. O marido dela era pastor de uma igreja protestante e tinha o pastor também outro pastor da mesma igreja. E um belo dia os dois falaram que oraram e falaram, olha, você está curada do câncer, acabou e não vai voltar. Ela parou de tomar remédio. Ela pegou e chegou para os médicos e falou assim, olha, eu estou curada do câncer, não vou tomar mais o remédio. O câncer voltou e ela acabou morrendo de câncer, entendeu? Então, a questão não era o Pelé já teve outras filhas, uma outra filha fora do casamento e ele reconheceu de boa, né? O problema foi o marido dela. E tanto foi causa do não reconhecimento dela como filha, que acabou sendo reconhecido só na justiça, como também foi, de uma certa forma, entre aspas, foi o causador da morte dela, né? Todo mundo tem um sonho que já realizou e um sonho que pretende realizar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O sonho que eu realizei foi ter um curso superior, né?
eu desde adolescente, o meu sonho era fazer uma faculdade, né, ter um curso superior. Eu realizei isso. No momento agora, o meu sonho de futuro é voltar a ter saúde, né? A partir do momento que eu voltar a ter saúde, aí eu vou poder planejar alguma coisa no meu futuro. Enquanto eu não tiver saúde plena, não dá para ter algum sonho agora.